Então vamos lá. Eu tô com essa turma porque por uma simples coisa. E até bom João Vitor estar aqui. Porque eu tenho dívida. Porque eu sou brasileiro, que todo mundo tem dívida, cara. A coisa mais importante que o Atlético pode fazer é ficar sem dívida. Se o Atlético pegar 1,5 bilhão e quitar a dívida, é a partir do mês que vem, como fizer assim, ó, a partir de agora, amigão, o que eu gastar, o que eu fizer é meu. Eu não vou pagar 60 milhões de juros. Eu posso pagar 60 milhões para 5, 6 jogadores aí. Eu posso contratar jogadores padrão Flamengo tá gastando. Gente, fica livre da dívida. E a proposta ser ainda por 50% do patrimônio, porque quando o João citou a proposta de 1 bilhão e 800 mil, imaginei, porteira fechada, né? Vão entregar a Arena MRV, Cidade do Galo. Não, o Atlético ainda vai ficar com 50% do seu patrimônio. 1 bilhão e 800 milhões, se precisar de mim para ir lá como testemunha, pode chamar que eu vou lá e assino. Eu acho que tem um outro aspecto importante também para análise, que é o seguinte. O que é o Cruzeiro hoje? Vamos pegar o paralelo do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. É sempre muito ruim pro atleticano qualquer coisa que envolva o Cruzeiro e vice-versa. Mas é a realidade que a gente tem estabelecida e que a gente viveu no último ano. A SAF não é o Cruzeiro? É. Hoje a SAF é o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, que ontem estava no estádio torcendo, ele estava torcendo para a SAF. E estava cobrando do Ronaldo. Então, no fim das contas, o clube passa a ser uma coisa só. Aquilo que vier de receita, de estádio, de CT, de name writing, de venda de camisa, cota de TV, de cota de TV, vai compor um negócio único, que é o Atlético fazer time para entrar em campo, jogar, ganhar caneco, ganhar título, porque é esse o patrimônio principal do clube, é esse o desejo principal do clube. Então, ter a SAF forte é importante para o objetivo final do Atlético e ter o Atlético forte nesse processo como mandatário em altíssimo nível do processo, porque vai manter 42%. E tem mais 8% de conselheiros, porque os 4S são todos conselheiros do clube. Então, na prática, o Atlético manteria perto de metade do processo. E uma voz ativa de discussão com o fundo que colocaria o dinheiro. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Quando discuti agora há pouco o Alexandre Simões, que fez a matéria para o nosso digital, o Alexandre foi muito feliz e muito sensível ao perceber esse detalhe, né? A virada de chave de uma SAF que não toma aqui a chave, vai lá e toma conta de um patrimônio de milhões de pessoas, de milhões de atleticanos e que foi construído durante cento e tantos anos por milhares de pessoas. Toma, é seu, vai lá e resolve. Toma que o filho é teu, como nós vimos em outras SAFs, e aqui não fazendo juízo de valor, porque cada um tinha seu momento, sua dificuldade, sua realidade. É uma SAF em que o Clube Atlético Mineiro permanece extremamente relevante no negócio. João, eu acho que tem 2 pontos também, se eu tiver equivocado, vocês podem até me corrigir, né? Porque a lei da SAF, que foi criada, e se não me engano, foi criada até pelo Rodrigo Pacheco, né? Isso teve uma participação decisiva. Sim, ele não era presidente do Senado quando entrou com o projeto. Isso. Mas ele foi o senador que apresentou e depois, como presidente do Senado, aprovou a SAF. Isso, a SAF. A SAF ela tem como objetivo principal salvar os clubes, né? Que estão muito endividados, todos eles, né? Então, o que acontece? E a grande preocupação que a gente tem em relação ao Atlético é justamente a dívida. Esse modelo do 1 bilhão e 800, né, 1 bilhão e 800, com 50% do patrimônio do futebol, né, que seria a Arena MRV e a Cidade do Galo, indo compor a SAF, o que acontece? A visão que eu tenho é de que a dívida do Atlético, que é a grande preocupação, vai diminuir em qualquer um dos 2 modelos. Por quê? Porque parte dessa dívida é com os 4 R's. E como eles vão entrar na SAF com uma participação, então a dívida do clube cai. Não tem que ser paga, né? Não vai ter que ser paga, porque eles vão ter uma participação. Ela está sendo paga em participação em no negócio. Então, a dívida final, ela diminui com essa questão. E mais do que isso, com esse modelo, porque a SAF é o quê? Tem 6 anos para pagar 60% da dívida, depois mais 4 para pagar 40%, e com essa divisão... mas você só tem mais 4 se você conseguir pagar isso, os 60% em 6 anos. Só que aí, o que acontece? Com essa divisão acionária, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, o que acontece? A responsabilidade da dívida aí seria de 50% do investidor, 42% do Atlético e 8% dos 4 R's. Como vai ter o aporte de 1.800 bilhão, a dívida pode ser quitada
Então o negócio começa do zero ou praticamente do zero, porque há uma série de benefícios da lei da SAF também, que talvez financeiramente não seja nem vantagem quitar tudo, porque pode haver benefícios que façam com que isso não seja uma necessidade. E a grande preocupação, que é a questão da dívida, né, ela vai ser resolvida de uma forma simples. Por quê? Porque parte dela vai entrar com os 4R sendo participantes do negócio, e a outra parte, com o aporte que o investidor vai fazer, você consegue pagar, e o restante você pode aí utilizar dos benefícios que a lei da SAF dá a quem aderir ao modelo. E um outro ponto importante, Romano, é o seguinte: muito provavelmente, como análise de negócio, talvez o melhor para os 4R seria sair do negócio. É verdade. Pega o dinheiro deles, bota no bolso aquilo que eles emprestaram, que eles colocaram no clube, e sai do negócio. Vão para a arquibancada, bater palma, torcer. Não tem nem preocupação mais. Inclusive exercer, com um modelo desse, exercer o papel pelo lado do clube, como conselheiros, como dirigentes dos clubes. Ou do clube, né? Do Clube Atlético Mineiro. Só que aí tem o outro lado também que eu apurei no negócio. Houve uma exigência também do fundo e dos investidores para que ficassem com percentual. Porque aí é um recado mais ou menos o seguinte: ó, eu coloco o meu dinheiro, desde que você tenha coragem de colocar o seu. Você está me pedindo para pular na piscina, falando que a água está gostosa. Você vai pular junto? Mostra o tamanho e a credibilidade que esses caras trazem para o Atlético. Né? Trazem para o Atlético, trazem para o negócio, e é uma espécie de aval. Porque ao permitir que o que tem de investimento, e não é pouca coisa, só pelo valor da SAF, e o que está sendo transformado em participação acionária, é possível fazer a conta, e vira e fala o seguinte: olha, eu estou no negócio, mas se você estiver junto também, eu ponho meu dinheiro, mas você vai pôr o seu? Então, apurei que essa também foi uma questão tratada e colocada na construção da SAF. Diz o seguinte: eu pulo na piscina, mas você pula junto. Se a água estiver gostosa, tá para todo mundo. Se estiver gelada, você vai junto comigo. E tem um detalhe interessante: quando você falou do modelo do Cruzeiro, que as tocas foram para a SAF sem o Cruzeiro receber por isso, então a gente vai ter 3 modelos diferentes. E só para deixar claro, não estou fazendo juízo de valor, tá, Romano? São realidades diferentes, são modelos diferentes e são necessidades diferentes. Enquanto o Atlético teve, nos últimos 4 anos, gente séria e decente, que arrumou a casa do clube para poder ter isso, e aumentou o patrimônio, infelizmente, teve gente desonesta que fez muito mal para o clube. Então, são realidades diferentes, não estou aqui julgando se foi bom ou mau negócio permitir as tocas na SAF do Cruzeiro. Não, e tem outra, se o Ronaldo não entrasse, se não cedesse, talvez a gente não estaria usando exemplo do Cruzeiro aqui para nada hoje. Exatamente. Mas eu quero chamar a atenção para o modelo de cada clube agora, que fica muito bem claro em Minas Gerais. No caso do Cruzeiro, o Ronaldo recebeu a SAF, recebeu as tocas. No caso do Atlético, o João já trouxe aqui que uma das propostas é o Atlético ficar com 50% do CT, 50% da Arena MRV e os outros 50% ficar com o investidor. E o América, na proposta dele, ele já tem uma proposta diferente. É alugar o CT e ou Independência para o investidor. Então ele receberia um aluguel por esse uso. Parecido com o Cruzeiro, porque arrendou o Ronaldo, né, as tocas. Né? A diferença é que o Ronaldo não gera custo para ele. Está gerando agora o custo do investimento que ele está fazendo, de reforma, de recuperação. Mas no fim, quando você olha as 3, o objetivo é sempre o mesmo. É ter time forte em campo disputando campeonato, ganhando título. Cada um com a sua realidade, cada um com aquilo que tinha de ativo para colocar na mesa e cada um mostrando a laranja que tinha para vender na feira, né? Pois é. E aí, olha, informação em primeira mão na Itatiaia, aqui no Rádio Esportes, no itatiaia.com.br também, todos os detalhes para você poder acompanhar. Torcedor do Atlético já perguntando, como é que fica para contratar? Aí já é uns outros 500. Paga a dívida e aí o departamento de futebol vai ter ali a sua grana para poder fazer o investimento, né, Claudão? A ideia é essa, né? O João falou, é para quitar dívidas e também investimento, o que não se abre mão no Atlético, né? Com certeza absoluta, com um aporte de 800 ou de 1 bi e 800, você tem ativos para fazer os 2 papéis. Isso. O de negociar e pagar a dívida, e como o Alexandre disse, não necessariamente pagar uma dívida à vista, porque a lei da SAF foi muito benéfica aos clubes nesse processo.
e para fazer investimento, para fazer time. Tanto com o que você passa a ter de receita líquida disponível para isso, que aumenta muito, aumenta consideravelmente, quanto com o que você passa a ter de aporte de capital diluído no processo de investimento. E você ainda tem o Profut, né? Você negocia, já está negociado, né? A dívida... E tem um outro ponto interessante também, né? Que com certeza vai acarretar, que é a aceleração daquelas obras de contrapartida gigantescas que o Atlético teve da Arena MRV, né? Porque com dinheiro em caixa, né? Com certeza a possibilidade de a obra ser acelerada é maior, né? Porque a Arena MRV ela vai fazer parte do negócio da SAF, independentemente de ser o 800 ou um B800. Por quê? Porque a partir do momento que o Atlético começar a jogar lá, tecnicamente ele tem um ganho e financeiramente também ela tem um ganho. Eu acho que um exemplo disso, da força e da importância de um estádio próprio, tá com o Palmeiras. O que virou o Palmeiras depois do Allianz Parque? Claro que tem o dinheiro da Leila, claro que tem um monte de coisa, né? Como tem dinheiro no Atlético dos 4Rs, como vai ter dinheiro aí de um possível investidor. Mas o Atlético do Paraná com a Arena da Baixada. Como a história do Atlético Paranaense mudou com a casa própria, como a história do Palmeiras mudou com o Allianz Parque. Eu acho que eu concordo muito com o Alexandre, não tenho dúvida do ganho qualitativo que o Atlético vai ter com o seu estádio.